respeito às doenças crônicas não transmissíveis e esse processo de saúde e doença que vai implicar também nas práticas do enfermeiro, né, voltadas para a saúde pública, e alguns critérios também que identificamos, né, detectamos durante a nossa assistência de enfermagem a esses pacientes com doenças crônicas não transmissíveis com complicações vasculares. Então, dentro do processo saúde e doença, né, nesse histórico das doenças crônicas não transmissíveis, nós vamos ter alguns fatores de risco. E aí tem uma classificação desses fatores, que são os modificáveis e não modificáveis, né, e algumas variáveis que nós não vamos conseguir mudar a realidade por se tratar de fatores que são variáveis independentes que vão influenciar o nosso paciente, o nosso cliente ou usuário do SUS a complicações específicas. Tá? Então nós vamos ter os fatores modificáveis, intermediários e vamos ter um desfecho dentro desse processo de saúde e doença. Vai ser o óbito desse paciente, que é o que nós não queremos que aconteça, incapacidade ou uma má adesão ao tratamento daquela patologia específica que já foi diagnosticada. Tá? E nós vamos também abordar esses níveis de prevenção, onde nossos objetivos na assistência devem estar focados para evitar complicações desses pacientes, certo? E nós vamos focar aqui na doença vascular periférica. Como que nós avaliamos essas complicações? Que instrumentos de abordagem eu vou utilizar ou vou me apropriar para ter para otimizar a minha assistência? Então, vou trazer também algumas informações referentes também à minha pesquisa do mestrado, que foi basicamente na associação desses fatores em relação principalmente ao diabetes mellitus, que é uma das doenças crônicas não transmissíveis que está se tornando mais prevalente no nosso país e mundialmente, e devido também a complicações e fatores determinantes, principalmente socioeconômicos, né? Porque ainda não tem tanta evidência científica se esses fatores determinantes e condicionantes realmente estão associados à má adesão do paciente ao tratamento e se isso implica também no diagnóstico precoce e tratamento precoce. Então, dentro do processo de saúde e doença, nós temos alguns níveis de prevenção que nós trabalhamos, principalmente lá na atenção básica à saúde, né? Atenção primária, o primeiro nível de assistência, né? Dentro do processo hierárquico aí do nosso Sistema Único de Saúde. E nós vamos ter a promoção da saúde, nós vamos classificar também dentro dos níveis, né, daquele objetivo com o nosso paciente, de acordo com o que ele apresenta ou não, alguns critérios para a evolução e para desenvolvermos ações preventivas. Tá? E dentro desse processo, dessa evolução, nós vamos realizar alguns testes de rastreamento. Nós vamos identificar o que é um teste de rastreamento, que instrumentos eu posso estar utilizando na minha assistência para detectar complicações ou diagnosticar condições crônicas para tratar precocemente e evitar possíveis complicações futuras desse usuário do Sistema Único de Saúde ou do nosso cliente, do nosso paciente ali, dependendo da rede de assistência. Tá? E o gerenciamento dessa patologia, porque nós falamos também da gestão clínica do cuidado. Tá? Então, nós, enfermeiros, principalmente na atenção básica à saúde, nós temos autonomia, né, para gerenciar todo o cuidado, até porque também devemos seguir todos os atributos da atenção primária à saúde, né, como a longitudinalidade do cuidado, a coordenação do cuidado. Então, todos esses critérios devem ser levados em conta justamente para pensarmos em estratégias e nos testes de rastreamento, aqueles que têm mais evidência científica, que são comprovados, para estarmos utilizando também para evitar possíveis complicações, principalmente vasculares, que nós vamos abordar de forma mais específica. Então, dentro dos níveis de prevenção, nós conseguimos já diferenciar
aquele nosso paciente que já tem o diagnóstico de uma doença crônica não transmissível, principalmente a hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, né, que são as doenças aí que estão se tornando mais prevalentes, principalmente no Brasil e na região norte. Eu vou trazer também esses dados epidemiológicos que nós vamos refletir principalmente no contexto amazônico, né, o que vem acontecendo principalmente aqui na cidade de Manaus. E aí a gente vai ter algo instigar vocês a refletirem também sobre esses dados, tá? E nós vamos também trazer estratégias e soluções para evitar esses dados, principalmente de mortalidade e de morbimortalidade que vem acontecendo no estado do Amazonas. Tranquilo? E aí, nos níveis de prevenção, nós temos a prevenção primária, que é onde o meu objetivo é trabalhar com aqueles indivíduos que não têm doença, né? Aparentemente saudáveis. Eu vou ter o primeiro nível de prevenção, que é a prevenção primária. Porém, quando se tratando das doenças crônicas não transmissíveis, o indivíduo ele já tem uma comorbidade, ou é hipertenso ou é diabético, aquele indivíduo que nós trabalhamos lá na atenção primária à saúde, que ele vai entrar num programa que todo mundo já ouviu falar, o Hiperdia. Ele é cadastrado e ele vai ser acompanhado ao longo do tempo ali, né? Por isso nós temos a longitudinalidade do cuidado, que é um dos atributos da atenção primária à saúde. E deixar claro que nós vamos trabalhar com esse paciente com objetivo na prevenção terciária, porque nós vamos trabalhar na redução de complicações, certo? Então, para a gente recapitular esse nível, para a gente entender esse fator vascular, como nós vamos identificar e que instrumentos nós podemos utilizar na detecção precoce de complicações. Até porque essas complicações provocam gastos onerosos ao nosso Sistema Único de Saúde, né? E vocês já ouviram falar no Previne Brasil, né? Vou até instigar vocês aqui, Thiago, eu acho que tu vai até concordar também comigo, em relação, porque o Previne, ele só vai fomentar ali, né, o financiamento, né, a verba para a atenção primária à saúde. Em se tratando das doenças crônicas não transmissíveis, os indicadores que são preconizados pelo Previne são os indicadores relacionados às doenças crônicas não transmissíveis. Nós vamos ter dois que vão estar voltados ao hiperdia, que é apenas a proporção de pessoa com hipertensão, com consulta e pressão arterial aferida no semestre. Ou seja, a equipe que realizar o atendimento a esse paciente hipertenso e registrar no prontuário eletrônico do cidadão a pressão arterial, vai ter o alcance do indicador. É um dos indicadores preconizados pelo Previne. Preste bem atenção. E relacionado ao paciente diabético, o indicador é solicitar a hemoglobina glicada lá no prontuário eletrônico do cidadão e realizar esse atendimento. E aí trago alguns dados, né, aqui de Manaus. Manaus é a capital, né, na sexta vez consecutiva, no primeiro lugar no ranking do Previne, no alcance dos indicadores, certo? Agora pensem comigo, trago outras informações relacionadas a diagnóstico e a mortalidade desses pacientes a nível nacional. Então hoje, né, nós tivemos um aumento, na verdade, de 2015 a 2021, um aumento de 50% dessa população com doenças crônicas não transmissíveis, principalmente hipertenso e diabético. Quando não, o paciente diabético ele já vem com, eu costumo falar de um combo, né? Ele já é diagnosticado com diabetes e já vem com as complicações ali, que uma das complicações é a hipertensão arterial, tá? Vamos lá. Manaus, primeiro lugar no Previne Brasil. A nível nacional, nós temos aí em torno de 15,8 milhões de pacientes, né, de indivíduos, de pessoas
com diabetes mellitus. Tá? Isso são dados da Federação Internacional de Diabetes. Ok? E quando pensamos, o que as pessoas mais morrem no Brasil? Então, nós tivemos uma mudança de posição aí dos indivíduos diabéticos, que estava em 7º lugar, subiu para 6º no Brasil. Mas como? Mas os dados do Previne não mostram que está tendo um fortalecimento da atenção primária à saúde? E aí já vão imaginando esses questionamentos que eu estou fazendo para vocês. Certo? Então, as doenças transmissíveis, né, já tem um outro ranking ali diferente das doenças crônicas não transmissíveis, até porque vamos pensar nas complicações dessas doenças crônicas. Então, paciente diabético, uma das complicações é a hipertensão arterial. Hipertensão arterial vai levar à doença isquêmica cardíaca, que é o primeiro lugar ali na causa de morte, né, no Brasil. Então, nós temos altas taxas de mortalidade associadas às doenças crônicas não transmissíveis, principalmente diabetes e hipertensão. E a hipertensão arterial é um fator de risco para o desenvolvimento de diabetes e também é uma doença associada, né, uma complicação da diabetes mellitus, tipo 2, principalmente. E mais dados epidemiológicos trago para vocês aqui, que a prevalência de diabetes tipo 2 é crescente em todo o mundo. E nós temos estimativas até 2045. E irá aumentar. Hoje no Brasil nós temos 16 milhões de diabéticos. Em 2045 essa estimativa, né, é aumentar também o número de indivíduos, principalmente hipertensos e diabéticos. Tá? E no Brasil, né, nós ocupamos o 4º lugar com o maior número de adultos com diabéticos tipo 2. Né? E o primeiro lugar entre os países da América do Sul e Central. Nós perdemos em relação aos países, vou trazer também alguns outros dados, em relação aos gastos que o Sistema Único de Saúde, né, tem com esses indivíduos. E em Manaus, 5,4%, né, dessa população diabética é do sexo masculino e 6,6% são representadas pelo público feminino. Tá? Até porque as mulheres, né, já é cultural, elas se previnem mais, procuram mais a unidade de saúde. Até aí tem uma estimativa também, tem dados que probabilidade de indivíduos que ainda não foram diagnosticados, mas nós temos ali uma estimativa desses indivíduos que ainda não foram detectados com diabetes mellitus tipo 2, que não estão dentro da estatística, justamente porque esses indivíduos só vão procurar o atendimento quando já apresenta algum sinal ou sintoma característico, né? Não trabalham a prevenção primária e quando vão ser diagnosticados já tem alguma complicação vascular. E, focando aqui nas complicações vasculares, diabetes tipo 2, uma das principais complicações é a doença arterial obstrutiva periférica. Então, é uma complicação mais prevalente. Né? E isso, né, é fácil de detectar na atenção básica. E agora eu vou fazer vocês refletirem mais um pouco. Se na atenção básica é feito esse rastreamento, por que temos uma alta taxa de mortalidade, principalmente por complicações cardiovasculares nos pacientes hipertensos e diabéticos? Se vocês observarem os grandes centros aqui em Manaus, né, na alta complexidade, o setor da vascular está extremamente lotado. E aí pergunta, e como Manaus é o primeiro lugar, né, no Previne Brasil, se tratando dessas doenças crônicas não transmissíveis?
Exato. Será se, porque vocês observaram o indicador, que para vir a verba federal para o município precisa registrar, né, solicitar a hemoglobina glicada, que é o padrão ouro para o diagnóstico e o acompanhamento desses indivíduos diabéticos. E é muito fácil, né, até fazendo uma crítica aqui, eu não tenho medo de falar isso, é muito fácil burlar esses dados. Eu posso falar para o agente comunitário de saúde, listar todos os pacientes hipertensos e diabetes da área, trazer o cartão do SUS, eu entrar no prontuário desse paciente, registrar uma pressão arterial qualquer, ou solicitar hemoglobina glicada, e vou alcançar o indicador, que é preconizado, e a verba federal vai chegar nas contas do município. E a prevenção, de fato, está acontecendo? Está tendo avaliação desses pacientes de 6 em 6 meses, ou conforme a programação da equipe de estratégia de saúde da família? Perguntar para alguma coisa? Pode fazer. Isso nós chamamos de prevenção primária em relação, por exemplo, durante o cuidado pré-natal. Vai ter toda essa investigação. E o fator genético, né? A carga genética é um fator de risco para o desenvolvimento, né? Então, se você tem história de antecedentes familiares, você tem um fator de risco, que isso é investigado também durante, quando não se fecha ainda o diagnóstico de determinada patologia. E para diabetes, a genética é o fator de risco. Não significa que se o pai ou a mãe teve diabetes, o filho provavelmente vai ter, né? É um risco. Pode ser que sim, que desenvolva ou não. Mas aí tem os fatores protetores, que a gente avalia isso também. Tá? E tudo isso é realizado na atenção primária à saúde. Tá? E eu quero que vocês entendam aqui, quando a gente entrar nos instrumentos para a detecção das complicações vasculares, é esse contexto hoje que nós presenciamos e vivenciamos aqui no Amazonas. Então, é festa, Manaus, sexta vez, primeiro lugar consecutivo no Previne. E aí, na alta complexidade, tem vários pacientes sendo dados, vários hipertensos sequelados de AVC, que não condiz com a prevenção primária, principalmente a terciária, que deve ser realizada lá na atenção primária à saúde. Gostaria de fazer só um adendo, na verdade, um esclarecimento. Quando o responsável faz essa sinalização de indicadores, para sinalizar os indicadores, tu precisa ter uma base. Métricas, valores, da onde assim, vem aqueles dados brutos, né? Mas são das internações, são oriundos dos usuários que está sendo assistindo em atendimento. E como é que fica isso? Como é que pode o cruzar de dados, né? Fazer o cruzamento dessas informações para identificar as fraudes, para identificar a disponibilidade das verbas ou não? Porque alguém lá em cima do Ministério faz a fiscalização. E aí, como é que seria essa? Tem Sistema? Não. Hoje, nós temos sistemas diferenciados. É só informatizado. Então só informatizado. Então é por isso das fraudes. Sim, até porque na atenção primária é um sistema, quando vai para alta complexidade é um outro sistema. Eles não estão vinculados. O que a ideia é que eu acho que futuramente vão vincular, não sei porque ainda não vincularam. Sim, porque facilitaria, né? Eu estou ali na atenção primária, eu vou conseguir identificar o paciente pelo sistema quando ele estiver em internação, né? Mas não tem esse vínculo via sistema, né? Na atenção primária nós vamos ter ali o SUS,
né, que tem um prontuário eletrônico do cidadão, onde vamos ter as informações, e quando ele está na alta complexidade é um outro sistema, que é em relação a período de internação, os gastos com aquela internação, com o especialista, né, procedimentos cirúrgicos, mas ainda não estão vinculados. E é muito fácil ter esse desencontro de informações por conta dos cadastros, né? E ainda tem equipes que também fraudam os cadastros. Não, vou cadastrar aqui, ou se você observar, né, todo mundo se pegar o que o Previne cobra das equipes em relação ao indicador, às vezes tem usuários, se você for investigar, que já foram a óbito. E como, foi a óbito, como ainda estão no sistema? Então tem esses entraves aí, né, que precisam ser investigados ou denunciados também, porque a realidade não condiz com os dados e premiações, por exemplo, né? Em primeiro lugar no Previne Brasil, mas aí o que está acontecendo? E em se tratando aqui das complicações vasculares, os pacientes com doenças crônicas não transmissíveis, nós vamos investigar doença arterial obstrutiva periférica, que isso também vai interferir em outras variáveis, outros parâmetros que podem ser investigados, né, que podem estar associados a essas complicações, principalmente a qualidade e a arquitetura muscular, né, que aí nós podemos, né, nos aprimorarmos também de instrumentos como ultrassom. Nós, como enfermeiros, também podemos utilizar para detectar possíveis complicações nesses pacientes com doenças específicas e também avaliar por meio de testes funcionais, né? Até porque é um paciente que a gente vai ter ali o acompanhamento longitudinal, ou é um idoso, né? Então essa patologia pode potencializar complicações, potencializar o processo de envelhecimento, trazer complicações musculares e até mesmo aumentar risco, né, de queda desse paciente durante as atividades de vida diária, né, e outras consequências decorrentes também dessa cascata de complicações que a doença crônica pode provocar. Tá? Então, falando especificamente da diabetes tipo 2, nós vamos ter também as complicações fisiopatológicas, porque o diabetes tipo 2 vai provocar a hiperglicemia, hiperinsulinemia e a resistência à insulina. E essa resistência à insulina provoca uma inflamação crônica e, por consequência da própria patologia, isso fragiliza os vasos sanguíneos, principalmente artérias e veias dos membros inferiores, tá? Que é um outro indicador também preconizado na atenção básica, só que não está relacionado ao financiamento, ao Previne Brasil. E vou trazer também aqui um exame que é realizado na unidade básica de saúde. Mas aí toda unidade faz? É para fazer. É um indicador de saúde. Todos os profissionais tiveram treinamento. Tem um material na unidade. E às vezes só está atendendo um paciente diabético, nem olha para o pé, só coloca no sistema que fez o exame do pé diabético. E que solicitou hemoglobina glicada, porque vai para o Previne Brasil para via verba federal para o município. E aí onde está a prevenção terciária? Como que eu vou avaliar esse pé? Se eu nem estou olhando, né? Não estou avaliando. Mas nos dados, no sistema, está informando que foi verificado. E aí o paciente vai complicando, volta 6 meses ou 1 ano depois, já está com uma lesão de membro inferior, com processo ulcerativo. Quando já vai para alta complexidade, já é para amputação. Então, a realidade hoje no contexto amazônico é essa. O que está acontecendo é isso.
E não tenho medo de falar, até porque eu vejo essa realidade, então poucas unidades estão realizando realmente a prevenção terciária, principalmente na detecção de doença arterial obstrutiva periférica. Né? Olha só os custos que o Brasil teve, né? Dados aqui, ó, da Federação Internacional de Diabetes. Então o Brasil, olha, né? Só perde aqui para China, Estados Unidos, outros países, né? Com um grande contingente populacional, tá? E nós estamos no ranking, um ranking absurdo, até porque o SUS está gastando bastante por conta das complicações vasculares nesses pacientes com diabetes mellitus tipo 2 que poderiam ter sido evitados na atenção primária à saúde, certo? Então, quando devemos ir atrás dessas condições? Quando a carga de sofrimento causada pela doença, como nós sabemos que hipertensão e diabetes são patologias de base que vão desenvolver complicações futuras se não tiver um acompanhamento adequado.